Agora aqui nós temos duas imagens, né? Uma de 1884 e outra de 2021, tá? Primeiro nós vamos olhar para a imagem de 1884, né? Que está na parte aí superior, tá? Essa imagem, ela mostra um mapa, né? Um mapa do mundo, um mapa mundi, na verdade, com cores que representam a temperatura da Terra nesse ano, em 1884, né? Veja, pessoal, que a maior parte do mapa está em tom azulado, né? Está num tom de azul. E esse azul, na verdade, ele indica áreas onde a temperatura era mais fria do que a média. Então, isso nos leva a crer que em 1884, muitas regiões do planeta, elas não estavam mais frias, né, do que estamos acostumados hoje. Então agora a gente olha para a imagem ali de 2021, né, que está na parte inferior ali, a meia amarelada, né, com tom de vermelho ali nos polos, no polo, né? Então nota que essas cores aqui elas são bem diferentes, né? Então assim, a maior parte do mapa ela está em tom de amarelo, laranja, né? E até vermelho ali nos extremos, né? Então, assim, essas cores, elas indicam as áreas onde as temperaturas elas são mais quentes do que a média, né? Do que é comum. O vermelho, por exemplo, especialmente ali, que mostra nas regiões que estão significativamente, né? Na verdade, mais quente. Então, isso mostra, pessoal, que em 2021, muitas partes do mundo, né? Elas estavam muito quentes, né? Mais do que em 1884. Então, a gente vai utilizar aqui um exemplo prático para a gente entender melhor, tá? Vamos imaginar, né, que você tem aí também esse mesmo cobertor que nós usamos aí, né, nos exemplos anteriores, que você usa para se aquecer no inverno, tá? Em 1884, o cobertor estava bem fino, né? Então, assim, você não ficava tão quente, né? Mas ao longo do tempo você foi ali adicionando novas camadas ali no cobertor, tornando, né, esse cobertor aí cada vez mais grosso. Então, em 2021, o cobertor que está tão grosso, né, que você está suando de calor mesmo no inverno, então, assim, essa analogia ela é semelhante ao que aconteceu com a nossa atmosfera, tá? Isso é importante a gente saber. Então, essa imagem, ela passa essa mensagem para a gente, né? Então, quer dizer que o aumento da temperatura global, ele é principalmente causado pelo aumento dos gases de efeito estufa, né? Como o dióxido de carbono, que está presente na nossa atmosfera e que nós emitimos todos os dias para a nossa atmosfera. Então, assim, esses gases, na verdade, eles funcionam como camadas, né? Extras desse cobertor, na verdade, né? Então, assim, retendo mais calor na superfície da Terra. Então, essa comparação que nós acabamos de fazer entre 1884 e 2021, né, nessas imagens aí que mostram para a gente claramente o que está acontecendo, né? Em 1984, a gente pode perceber a presença de mais áreas azuis, né? Ela indica que era mais frio, então. Enquanto 2021, né, essas áreas vermelhas, está claro, né, isso fica muito evidente, né, que com o tempo, né, isso tudo foi mudando. Então, esse aquecimento, pessoal, ele tem muitos efeitos no nosso planeta, tá? Derretimento das geleiras, né, isso é muito importante a gente levar isso em consideração. O aumento do nível do mar, as mudanças dos padrões climáticos, né, que podem levar a mais eventos climáticos extremos, né, como furacões, como nós falamos anteriormente, e secas também severas, né? Então, assim, é essencial a gente entender essas mudanças, né? A gente trabalhar juntos, né, para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. Isso é uma forma da gente proteger o nosso planeta e garantir, né,
que a próxima geração poderá também usufruir desse planeta. Tá? Então, eu espero que essa explicação ela tenha ajudado vocês a entender e compreender, na verdade, a mensagem que essa imagem passa para a gente, ok? Essa imagem que a gente está vendo agora também, pessoal, é o mapa mundi, né? A gente está vendo ali que ele destaca também as mudanças, né, de temperatura na superfície do mar em graus Fahrenheit, tá? Então, assim, essas diferentes cores, na verdade, elas representam também as mudanças de temperatura em várias regiões do oceano, tá? Então, a gente vai começar aqui observando a legenda, né, que está na parte ali inferior do mapa, tá? Veja que as cores ali variam do azul ao vermelho escuro. Então, o azul ele vai indicar, na verdade, uma redução da temperatura da superfície do mar. Tá? Cores mais quentes, como amarelo, laranja, vermelho, né, o vermelho escuro, eles vão indicar ali um aumento, né, na temperatura na superfície do mar. Tá? Então, agora vamos observar esse mapa aí. Eu espero que o seu livro esteja aberto também, para que você possa observar essa imagem. Tá? Nós vemos aqui que a maioria das áreas do oceano, né, está em tons de vermelho. Então, assim, o que significa, na verdade, que a temperatura da superfície do mar ela aumentou em muitas regiões. Tá? Mas você deve estar se perguntando assim, mas por que isso é importante? Né? Gente, a temperatura da superfície do mar ela tem um grande impacto, né, no clima global, né, e na vida marinha. Então aqui a gente vai explorar alguns exemplos que eu considero exemplos práticos, né, bem didáticos. Vamos pensar no ciclone e nos furacões. O ar quente do mar, pessoal, é a principal fonte de energia para os ciclones e os furacões. Tá? Então, quando a superfície do mar está mais quente, obviamente, esses ventos eles podem se tornar mais intensos também, né? E isso significa que com o aumento dessa temperatura, tá, estamos mais propensos a enfrentar ciclones e furacões mais fortes também. E a gente precisa pensar na vida marinha, né? O que esse aquecimento exacerbado ele pode acarretar para a vida marinha, né? Então, muitas espécies marinhas elas são sensíveis às mudanças de temperatura, né? Por exemplo, os corais, né, que são essenciais para a biodiversidade marinha, né? Eles sofrem branqueamento e morrem, né, quando a temperatura do mar sobe muito. Então, isso afeta todo o nosso ecossistema, incluindo peixes e outros organismos aí também que dependem dos recifes de corais, tá? Pessoal, em relação ao nível do mar, né, o aumento da temperatura nos oceanos, né, ele acaba assim, contribuindo para a expansão térmica da água. Então, quando a água aquece, né, ela se expande e isso contribui para a elevação do nível do mar também. Né? O derretimento das geleiras, por exemplo, das calotas polares, isso também vai adicionar mais água aos oceanos, né? E assim, de modo, vai ser um problema exacerbado, na verdade, né? Então, assim, vamos focar aqui em algumas regiões, né? Vamos focar aqui no Oceano Ártico, tá? Nós vemos ali em áreas de vermelho, né? O vermelho escuro, que isso mostra, né, que essas regiões elas estão aquecendo bem mais rapidamente, tá? Então, assim, o gelo do mar Ártico ele está derretendo, né? O que tem consequências significativas, né, para o clima global. Então, isso inclui também o aumento do nível do mar, isso é óbvio, né? Ali no Oceano Atlântico, especialmente, né, ao redor do Caribe, ao redor da América do Norte, nós também vemos ali um aumento significativo na temperatura, né? Então, assim, isso pode resultar também em furacões, né, mais frequentes, mais intensos, né, como mencionamos anteriormente, tá? No Oceano Pacífico, né, o Pacífico ali à esquerda, tá? São áreas próximas ao Equador, né? Então, assim, isso mostra também um aumento muito grande na temperatura, porque ali já é uma área muito quente, né? Uma região muito quente. Então, isso pode influenciar em eventos climáticos, como o fenômeno do El Niño, por exemplo, né?
que afeta aí padrões de chuva, né, e clima em todo mundo, né? Então, o que a gente pode fazer em relação a isso, né? O que a gente pode orientar as pessoas quando a gente compra essa causa, né? Para mitigar todas essas mudanças, pessoal, nós precisamos reduzir a emissão de gases do efeito estufa, né? Que são, na verdade, causas do aquecimento global, né? E isso inclui aí fontes de energia renovável, como vocês têm apresentado aí nos seminários, né? Parece que alguém falou sobre, 2 grupos falaram sobre isso, né? Então, assim, incluindo as fontes de energias renováveis, né? Conservar a energia, proteger as florestas, né? Igual como as áreas de preservação, né? De conservação, que nós falamos anteriormente. Então, assim, eu espero que essa leitura possa, de fato, contribuir para o seu entendimento em relação à imagem. Então, use o livro quando você estiver assistindo essa aula, vai acompanhando aí a imagem para você conseguir compreender melhor. Tudo bem? A gente vai na sequência, né? Nós temos uma próxima imagem aí que foi retirada também do livro de vocês. A gente vai começar observando que ela é uma visão, pessoal, do Polo Norte. Então, assim, ela mostra a concentração de gelo, né? O gelo marinho no Ártico. Então, assim, nós temos algumas importantes marcadas aí. Nós temos Rússia, Groenlândia, né, o Alasca e também o Canadá, tá? As cores, pessoal, e concentração do gelo, nessa imagem a gente pode ver ali as diferentes tonalidades do azul, né, que representa ali a concentração de gelo no mar, né? Então, assim, o azul claro, ele diz que é uma baixa concentração de gelo, né? E o azul escuro é uma alta concentração de gelo, né? Chegando aí a 100% dessas áreas congeladas. Já na linha amarela, que a gente consegue ver ali na extensão ali entre a Rússia e a Groenlândia, passando ali por dentro dessa região, ela foi desenhada ali na imagem, ela representa a extensão média da cobertura do gelo ali no Ártico, né? Então, assim, essa linha mostra aonde o gelo costumava estar entre os anos, entre a década de 78 e entre 2016. Então, assim, a gente pode ver que essa linha amarela, ela se estende mais para fora, né? Assim, cobrindo áreas que hoje tem muito menos gelo, tá? Então, o que está acontecendo nessa imagem, né? O gelo ártico, né, na verdade, ele está derretendo. Isso significa que, ao longo das últimas décadas, né, nós temos perdido aí grandes quantidades de gelo marinho, né? Então, assim, vamos entender como que isso acontece a partir de um exemplo, né? Então, agora eu vou pedir para vocês imaginar que vocês têm um cubo de gelo em um copo d'água, né? Então, assim, no início, o cubo de gelo ele é grande, ele ocupa bastante espaço dentro do copo, né? Com o tempo, à medida que ele fica mais exposto, esse cubo de gelo ele começa a derreter. E aí ele fica cada vez menor. Então, no final, ele pode até desaparecer completamente, deixando, né, apenas água no copo. Então, assim, algo semelhante está acontecendo no Ártico também, né? Por que isso é importante para a gente? Pessoal, o derretimento das geleiras, né, no Ártico, como a gente está falando agora, ele tem vários impactos significativos na nossa sociedade e no contexto mundial, tá? Tem um aumento do nível do mar, né? Então, assim, quando esse gelo derrete, como na Groenlândia, ele derreteu, né? A água resultante ela vai para o oceano, né? Aumentando ali o nível do mar. Então, isso pode causar inundações, né? Em áreas costeiras ao redor de todo mundo, tá? E sem contar que isso vai afetar os habitats naturais, né? Então, assim, muitas espécies, como ursos polares, que dependem desse gelo marinho, né? Para caçar e também para sobreviver. Então, menos gelo, né? Isso quer dizer que esses animais eles terão uma grande dificuldade para encontrar comida, né? Para se manter em seus habitats, tá? Então, pessoal, o gelo marinho ele ajuda também a refletir a luz do sol de volta para o espaço, tá?
mantendo ali o Ártico, né, os planetas mais frios, tá? Então, assim, quanto menos gelo, mais calor. E que é absorvido pelos oceanos. Então, isso contribui para o aquecimento global de forma muito significativa e impactante, tá? E o que a gente pode fazer? Para ajudar, né, a reduzir o derretimento das geleiras, né, nós precisamos reduzir também as emissões de gases de efeito estufa, né? E isso inclui, por exemplo, usar menos combustíveis fósseis, né, conservar energia, proteger florestas, né, que absorvem bastante o dióxido de carbono, tá? Então, espero que essa imagem ela tenha conseguido aí, né, eu tenha conseguido ler, né, essa imagem junto com vocês e que essa compreensão seja também significativa, tá? Aqui nós vamos falar nessa imagem, a gente vai falar do Acordo de Paris, né, e como que ele está sendo ali implementado ao redor do mundo. Pessoal, vamos analisar essa imagem que mostra a situação de acordo, né, que mostra, né, na verdade, a situação do acordo, né, não é de acordo, é a situação do acordo em 2021. Tá? Então, o que é o Acordo de Paris? Né? O Acordo de Paris ele é um tratado internacional, né, que foi adotado ali em 2015 por quase todos os países do mundo, né, e ele tem como objetivo o quê? Combater mudanças climáticas, né, limitar o aumento das temperaturas globais, né, a menos de 2 graus Celsius, né, acima dos níveis pré-industriais. Então, assim, com muito esforço para limitá-lo, na verdade, né, a 1,5 graus. Então, assim, para isso, os países eles se comprometeram a reduzir suas emissões de gases, né, de efeito estufa. E isso fortalece também suas capacidades de adaptação aos impactos climáticos. Tá? Então, vamos entender agora essa imagem. A imagem que nós estamos vendo é do Mapa Mundi, né, todo mundo sabe, que mostra ali o status do Acordo de Paris, em diferentes países até 2021, tá? Então vamos entender o mapa. A área verde ali, pessoal, a área verde são países que ratificaram, né, o Acordo de Paris. E a área rosa são países que assinaram, mas ainda não ratificaram o Acordo de Paris. E a área em branco, né, sem dados disponíveis até o presente momento, tá? Então, o que significa ratificar e assinar? Assinar é quando um país ele assina o acordo, né? Ele está indicando sua intenção de seguir esse tratado, mas ainda ele precisa de aprovação formal, né? Então, assim, geralmente por seu parlamento ou pelo seu governo, para que esse tratado ele passa a ter uma efetividade legal, tá? Agora, quando a gente fala em ratificação, a gente fala que ele está oficialmente comprometido, né, a cumprir ali as suas metas, né, seguir também as diretrizes estabelecidas pelo tratado, tá? Então, assim, ainda observando o mapa, né, os países em verde, né, são países ratificados. Então, isso quer dizer que a maioria dos países ao redor do mundo está em verde. Então, isso significa que eles já ratificaram o Acordo de Paris. Tá? Isso inclui emissores de gases de efeito estufa, como Estados Unidos, China, Índia, Brasil. Né? Então, assim, esses países são comprometidos em tornar medidas concretas para reduzir também as suas emissões. Tá? E nós temos também os países em rosa, né? Que são os países que assinaram. Tá? Então, assim, alguns países na África, no Oriente Médio, eles estão em rosa. Né? Isso indica que eles assinaram o acordo, mas ainda não ratificaram. Tá? E isso pode ser dividido, pessoal, em vários fatores, né? Estabilidade política, dificuldades econômicas, né? Ou processos internos lá de ratificação. Tá? Em relação às áreas em branco, né, pessoal, nós não temos dados, então nós temos poucas áreas em branco, na verdade, no mapa, né? O que isso indica que quase todos os países do mundo reconhecem a importância, né, do Acordo de Paris,
né, e estão, de alguma forma, participando dele. Isso é importante porque assim, o Acordo de Paris ele é crucial, porque ele representa o esforço global, né, para combater as mudanças climáticas. Então, assim, quando muitos países trabalham juntos, né, nós temos uma chance maior de fazer a diferença significativa. Tá? Então, a ratificação do acordo significa que esses países eles estão comprometidos, né, a tomar aí as ações reais, né, como investir em energias renováveis, reduzir a poluição e também proteger as florestas. Então, assim, vamos usar um exemplo prático para a gente entender melhor. Você imagina que todos nós moramos na mesma casa, né, que representa o nosso planeta. E essa casa ela está pegando fogo, né? São as mudanças climáticas. Se apenas uma pessoa tentar apagar o fogo, né, será muito difícil. Mas se todos nós trabalharmos juntos, né, cada um fazendo ali a sua parte, nós podemos apagar o fogo mais rápido e salvar a nossa casa, que é o nosso planeta, né? Então, assim, eu espero que essa explicação tenha ajudado, tá? Então, nessa imagem aqui retirada do livro de vocês, a gente vai falar das contribuições do Brasil, né, para a redução da emissão de gases de efeito estufa, tá? Conforme estabelecido aí no COP26, né? Que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, tá? Então, assim, para isso, nós vamos utilizar a imagem, né? E nós vamos nos guiar por ela, que ela mostra, né, a nova contribuição nacional determinada aí do Brasil para as metas da Agenda de 2030, tá? Então, vamos entender aí essa imagem, tá? Aqui nós vemos a estimativa, na verdade, né, das emissões de gases de efeito estufa no Brasil no ano base de 2005. Então, assim, essa linha de base, ela vai sendo atualizada ao longo dos anos, né, conforme os inventários nacionais. Então, segundo o inventário de 2005, né, 2,1 gigatoneladas, né, de CO2 equivalente, tá? No terceiro inventário de 2010 ali nós temos 2,8 gigatoneladas e no quarto inventário de 2021 nós temos 2,4 gigatoneladas de CO2, tá? Então, assim, metas percentuais, né? Essas metas, pessoal, elas são metas de redução em relação ao ano de 2005, né? Então, assim, as metas elas foram estabelecidas em diferentes anos. Por exemplo, 2015, né, a meta de reduzir 43% da emissão de gases até 2030. Né? E 2020 foi mantida, 2021, né, a meta foi aumentada para reduzir 50%, né, das emissões de gases até 2030. Tá? Então, assim, limite, né, da emissão em 2030. Então, assim, independentemente, né, das metas percentuais, né, o limite das emissões em 2030, ele praticamente permanece o mesmo. Então, assim, 2015, 2020, 2021, né, que é de 1,2 gigatoneladas, né, de CO2. Então, assim, explicando, na verdade, vamos tentar entender, né, vamos tentar entender isso, na verdade, como um exemplo prático e humanizado. Então, imagina que você tem um orçamento mensal de R$ 2.100, né, em 2005, né, que é o ano base. Então, no segundo inventário, né, você descobre que, na verdade, né, está gastando 2.800 por mês, tá? No terceiro inventário. Então, em 2021... você ajusta o seu orçamento, né, novamente, e percebe, na verdade, que está ganhando 2.400 por mês, né, no quarto inventário. Então, o objetivo ele é o quê? Reduzir gasto, né, para R$ 1.200 por mês até 2030. Então, em 2015, você decide que vai cortar 43% dos gastos. Em 2020, você mantém a decisão. Em 2021, você decide que ainda será mais rigoroso ainda, né, 50%. Então, assim, apesar das mudanças percentuais, né, o objetivo final sempre foi reduzir gasto para R$ 1.200 por mês.
Então, assim, explicando isso, as emissões de gases de efeito estufa, né, o Brasil, na verdade, ao ajustar as suas estimativas de emissão, ele manteve o mesmo objetivo, né, que é a redução em termos absolutos, né, que é 1,2 gigatoneladas de CO2 até 2030. Tá? Então, assim, qual que é a importância dessa meta para o Brasil? Né? Veja bem, essas metas são importantes, né? Por quê? Porque elas ajudam o Brasil a contribuir com a redução global das emissões de gases de efeito estufa, tá? Combatendo as mudanças climáticas, alinhando também aos seus objetivos de acordo com o Acordo de Paris. Tá? Então, assim, aumentar a meta da redução para 50%, na verdade, mostra o compromisso que o Brasil tem ainda maior para proteger o clima. Tá? Então, espero que essa explicação, né, e a leitura dessa imagem também tenha contribuído aí para vocês. Tá? E aqui eu espero que vocês, né, façam um bom proveito dessa aula, peguem o livro, né, assista a aula com o livro na mão, isso é muito importante, né? Eu sei que ficou um pouquinho extenso cada aula, mas a gente vai tentar reduzir o máximo, né, nas próximas aulas, tá? É que a gente precisava explicar ali essas imagens, né, uma por uma, né, para que você entendesse, uma vez que o livro tem bastante imagem, né, e a gente tem que estudar por elas, analisando essas imagens, tá bom?